21h39 em todo o espaço nacional. Entramos agora para a rubrica Quero Sexo. Uma rubrica que leva até si todo o tipo de informação do universo da sexualidade, fazendo com que a cada edição você saia daqui repleto de informações que lhe vão ajudar a melhorar significativamente a sua vida sexual. Abordada de forma leve, divertida, descontraída, mas claro, muitíssimo educativa e informativa, não é? Claro, porque o nosso objetivo aqui é instruir e informá-lo da melhor maneira possível. E hoje, como eu estou a morrer de saudades vossas, temos a cartela aberta de perguntas e respostas. Eu sou Luinísia Fernandes e vou estar aqui convosco até bem perto das meia-noite. E vocês já sabem, para quem quiser participar, para os contatos, não é? É o 944 77 0100. 944, repito, 77 0100. Como eu sei que temos sempre ouvintes novos que ainda não apontaram o nosso contato e aqueles que têm muito receio de ligar, né? Eu dito mesmo de propósito para poderem apontar novamente, ficar aquela pressão psicológica, porque vocês têm mesmo de ligar. O Sem Tabus é para nos libertarmos, e no momento do Quero Sexo ainda mais, não é? Eu vou começar com as vossas mensagens, né? Porque mas uma coisa que eu não tenho conseguido fazer, e Lídio, por favor, preciso de um médico aqui. Eu preciso de um ginecologista, porque eu não estou a conseguir trazer aqui um ginecologista, um obstetra para conversarmos com profundidade sobre infecção urinária. Eu tenho 68 mensagens relacionadas à infecção urinária. É muita mensagem. É muita gente com essa infecção. Então, por favor, Ilídio, deixe-me ajudar a trazer aqui um obstetra. Já enviei o número, né, para algumas pessoas do consultório, mas é necessário que tenhamos mesmo aqui algumas profundidades sobre esse assunto, porque muita gente não entende ainda muita coisa sobre a infecção urinária. Bom, tem uma mensagem aqui de uma senhora que diz que boa noite, doutora Luinísia. Eu tenho infecção urinária já há algum tempo e por mais que os médicos me receitam algum medicamento, a infecção não passa. É assim, meu bem, uma atenção aqui. Essa é a última mensagem sobre infecção urinária que eu vou ler aqui, né? Quem quiser falar sobre isso vai ter que ligar mesmo, tá? Nós temos que ultrapassar já isto também, né? Vamos dar a cartada final quando trouxemos aqui um médico, mas temos que ultrapassar, que eu estou sempre a dizer. Quando você tem registros de infecção urinária, onde as principais características são ardor a urinar, frequência para urinar, né, por causa do aumento dos leucócitos, algumas dores, né, de bexiga, algum corrimento que pode também ser característico de um ou outro tipo de infecção, ou por bactérias, vírus ou fungos, mas geralmente a infecção também vem acompanhada com corrimento anormal, não é? É necessário que você faça um exame de urocultura ou uricultura, uma coisa assim, mas é a cultura da urina. Por quê? Na infecção urinária, a causadora da infecção urinária não é só uma bactéria, são várias bactérias e nenhuma das bactérias se identifica de princípio. Esse exame é que vai identificar o tipo de bactéria que você tem, porque assim, tem a Escherichia coli, tem as enterobactérias, tem um universo de bactérias, né? E cada bactéria é resistente a alguns tipos de antibióticos. E quando você tem um tipo de bactéria
e trata com um antibiótico que não mata essa bactéria, ele fortalece essa bactéria. Quando você vir com um medicamento próprio para matar aquela bactéria, vai dar trabalho. Não se faz tratamento de infecção urinária sem identificar qual bactéria e a resistência dessa bactéria, qual medicamento é necessário fazer isto. Então, quando não se procede dessa forma, é muito difícil de se eliminar a infecção urinária. Pode eliminar os sintomas, mas vai ter sempre aquilo que é infecção urinária de repetição. E outra coisa são os cuidados diários. São os cuidados diários para evitar não só a infecção urinária, como a candidíase, como beber 2 litros de água, engomar a calcinha antes de vestir, evitar dormir de cueca, não utilizar, no caso, roupas muito apertadas, evitar fios dentais que fazem com que as bactérias do ânus muitas vezes consigam ir até bem perto da uretra, do canal vaginal. Ele pode até não entrar, mas o que é que acontece? Eu digo sempre que a infecção urinária não é uma doença sexualmente transmissível, mas algumas vezes essas bactérias que migram do ânus, né, através da calcinha ou algum movimento ou mal higienização depois de defecar, e vão para perto da vagina na hora da penetração. Por isso é que tem miúdas que mandam mensagem a dizer: depois do sexo fiquei com muita comichão. Levam as bactérias lá mais no fundo, colocam dentro do organismo e só piora o estado clínico das meninas. Por isso é que antes de fazer sexo, higienizem a área. Depois de fazer sexo, urine, higienize a vagina. É muito importante esses pormenores para evitarem situações complicadas. Essa coisa de não, eu não vou apanhar porque nunca tive, esqueçam. Existem doenças que ficam colonizadas no nosso organismo. Você tem que encontrar onde é que ele se instalou, onde é que a bactéria se instalou. E só complica. Bom, vamos atender aqui o nosso primeiro ouvinte. Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Não consigo ouvir o ouvinte porque é Ilídio. Ilídio, está a fazer perder o meu ouvinte. Temos aqui uma mensagem. Olá, doutora. Como estás? Eu sou José. Tenho 3 perguntas a fazer. Estou com 27 anos de idade e o meu pênis mede 16 centímetros. José, vou-te ligar já. Vou já responder, tá? Deixa só ouvir quem está do outro lado. Alô, boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Alô, boa noite, doutora. Falas com Josina. Josina. Alô? Sim, estou-lhe a ouvir. Podes falar, meu bem. Sim. Doutora, a minha questão é a seguinte. Tenho 2 questões. Doutora, gostaria de saber se o feijão mapunde, aquele feijão pequenito, muita gente diz que aquilo dá para fazer um planeamento familiar. Deixar de saber na doutora se é mesmo verdade. Alô? Sim? Sim, ouve-se na doutora. Uhum. Muitas pessoas dizem que aquele feijão mapunde, o pequenininho, dizem que dá para fazer planeamento familiar. Gostaria de dizer, saber mesmo pela doutora se é mesmo verdade. Meu bem, cientificamente não tem nada que comprove. Mas culturalmente, naquilo que é a medicina tradicional, naquilo que são as questões culturais de algumas mulheres, dizem que engolem 2 feijões e ficam 1 ano sem engravidar. Eu não sei, a única coisa de eu poder responder, não é a primeira pessoa que me pergunta isso, eu testando a mim mesmo. Mas como eu não tenho filhos ainda, não posso brincar à toa.
Tá? Não posso brincar ainda de maluca nesse nível. Mas cientificamente não há nada comprovado. Só que há questões que não são comprovadas cientificamente. Que dentro daquilo que é a medicina tradicional, né? Aquilo que o mais antigo da nossa cultura, relacionado à cura e tratamentos, há prova e tem vestígios de resultados positivos para aquilo que pretendem. Mas eu não posso dizer sim ou não, porque eu nunca estudei sobre isto, nunca fui a fundo sobre isto. Já ouvi por alto e a forma como eu estudei é muito superficial para falar sobre isto, tá? Mas quer fazer planeamento, vá ao ginecologista mesmo, faça aqueles exames todos e tudo mais. E depois faz um planeamento adequado para aquilo que forem os teus resultados. Não... É que, doutora, desculpa, eu estou a perguntar isso porque eu já fiz planeamento tipo de 3 em 3 meses, depois não deu certo. Não deu certo também... como? Engravidaste ou engordaste? Não engravidei, mas a minha regra aparecia 3 vezes por mês. E estava a emagrecer muito, eu estava a emagrecer muito. Então tive que deixar, porque disseram que não me deu. E tentei tomar pílula também, mesma coisa. Fiquei mesmo doente. Então é por isso que eu quero fazer, porque estou a ouvir as pessoas a falarem do feijão macuna. Então, liguei na doutora para saber se mesmo dá certo ou então não. Feijão te matar não vai te matar também. Mas não tenho bases para te responder isto. Primeiro é que eu não conheço as propriedades do feijão macunda. Eu sei que é uma produção nacional, não é, Lídia? Mas eu não conheço propriamente as propriedades. Se tem alguma propriedade que pode ser neutralizadora da fertilidade ou neutralizadora da ação do espermatozoide, eu não sei isto. Se tivesse uma noção da base de constituição, né, daquilo que são os nutrientes, as propriedades do feijão, podia dizer mediante aquelas químicas que eu ia tirando, não, isso neutraliza o espermatozoide, não, isso neutraliza essa função aqui no útero, nos óvulos, mas eu não tenho essa noção. E por outra, tu quando fazes um tratamento, todo anticoncepcional tem efeitos colaterais e os médicos avisam. Há pessoas que, por exemplo, apanham a pica trimestral ou mensal e vão tendo sangramento diário, né? Outras pessoas engordam muito, ganham muito peso, ficam acima do peso mesmo, por causa também do estrogênio, que ajuda muito nas células de produção de gordura. E outras não, têm um efeito inverso, né? Emagrecem muito, como é o teu caso. E há outras mulheres que podem colocar chip e têm a mesma reação que tu. Então, todos os anticoncepcionais têm um certo efeito colateral. Por isso é que tem exames que têm de ser feitos antes de você aplicar um tipo de anticoncepcional, para verem o que é que ele causa no teu organismo. Mas esses exames têm que ser feitos antes de te colocarem. Tá bem? Então, mas quanto ao feijão macumba, como é uma coisa que dentro de algumas culturas aprovam, não vai te matar. É cru que se toma, não é? Bebe-se o feijão cru e depois ele parece que dilata no teu organismo. É possível, porque os ácidos do estômago são capazes de desfazer o feijão. Então, tente. Não vai te matar também. Pelo tamanho, não vai te matar. Tá bem, doutora. Tem a segunda questão. Doutora, geralmente, eu quando estou de regra, quando eu fico muito tempo assim de pé, eu vejo que o meu sangue sai muito. Será que é normal isso, doutora? Sim, é pela posição. A via está direta. É pela posição deitada, também pode acontecer isto. E há momentos até que, por exemplo, espirrares, vais notar que saiu. Se fizeres um esforço muito grande, vai notar que saiu. Isso é a estabilidade e a posição da musculatura do assoalho pélvico, que vai fazer com que saia com mais pressão. Mas aqui isso é uma coisa muito física, não é nada propriamente do organismo, é algo muito físico. Tá? Tá bem, doutora. Muito obrigada, então. Nada por isto, tá?
Tchau, tchau. Beijo. José tem 3 perguntas, né? Vou já te responder, não se preocupa. Alô, boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, doutora? Tá tudo ótimo. Eu também estou bem, graças a Deus. Não entendo? Eu também estou ótima. Ah, que bom. Então, o que é que contas? Eu tenho 2 coisas a fazer. Uhum. Porque eu sou, tipo, tenho um relato. Uhum. É só saber acerca da estatura física. Ok. Normalmente dizem que os homens baixos tipo, têm o pênis mais curto, mais pequeno. E também o tamanho dos dedos ditam o tamanho do pênis. Eu quero saber se isso é verídico ou não. Primeiro dizer que cientificamente, na ciência, não, né? Mas socialmente, mesmo eu também já fiz alguns testes de tocar no tamanho do dedo do homem. Quando ele é assim mais grosso e tudo mais, com as unhas mais largas, há uma possibilidade do pênis ser grosso, né? E ter aquela cabecinha aí mais redonda, mais grossinha. Quando ele tem os dedos assim fininhos e as unhas curtinhas, comprido, com uma cabeça fininha. São coisas que a sociedade introduziu que às vezes têm resultados coerentes com aquilo que se diz, né? Mas é muito empírico, Mas a questão da altura do homem e o tamanho do pênis não tem nada a ver. Porque o fator do crescimento do pênis depende muito de questões, primeiro, genéticas. Depois, o tempo em que cortaram, não é? E algumas características exógenas do desenvolvimento dele no meio ambiente e essas coisas assim. E ele tem um limite de crescimento. Penso que o máximo que ele pode crescer até os 20 anos, né? Os 18 já fica assim, quase na reta final. Há uns que chegam a ganhar mais 2, 3 centímetros nos 20 anos, 21 anos, né? Que dizem que já é bem difícil, mas acontece. Então, não tem nada a ver com a estrutura física. Porque o físico de um homem, sendo baixo, magro, alto, largo, gordinho, musculado, não vai ditar o tamanho do pênis dele. Os fatores que determinam o tamanho do pênis, o desenvolvimento do pênis, seja em largura, seja em comprimento, são outros e não tem nada a ver com a estrutura física dele. Tá bem? Ok. Senão vais te enganar, vais ver um moço alto, vais imaginar uns 18 centímetros. Olha, que muitas já fomos enganadas assim, não caias nesse erro. Mas já um moço bem alto, imagina uns 18 centímetros, vais rir. Há baixinhos que mandam. Tem homens que são baixinhos, têm 1,72m, 73 e podem ter 20 centímetros de pênis, 18. Ok. Tá? Ok, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta a fazer. As pessoas sabem, a doutora disse que não vai ficar muito em questões de infecção urinária. Não, vou sim. Só estava chateada porque estou triste porque é muita gente que tem, mas vou sim tocar nesse assunto. Uma delas também. Eu quero saber se a minha infecção urinária vai. Eu quero saber se está na fertilidade do homem dele. De fertilidade? Não efetivamente. Ok. Mas pode afetar em outros aspectos. Por exemplo, a infecção urinária, quando está muito avançada, a infecção urinária ela muito avançada tem o nome de pelionefrite, que chega nos rins. Tu podes ter uma insuficiência renal, podes estar a viver com hemodiálise, estás a ver? Tu podes ter outros problemas. Essas bactérias depois se alastram pelo corpo, chegam aos rins, depois vais ter falência de órgãos. Tem muita mulher que morreu com infecção urinária. A infecção urinária de repetição é um caso muito sério.
E quando tu tens infecção urinária de repetição, tu tens de fazer um exame de urocultura ou uricultura. Eu não sei pronunciar bem este nome, mas se fores ao hospital, vão-te especificar qual é esse hospital. Geralmente fazem em laboratórios mesmo. É um exame que vai saber qual é o tipo de bactéria que tu tens. Porque se calhar o tipo de antibiótico que tenham te dado é um antibiótico para matar uma bactéria diferente da que tu realmente tens. E o que é que acontece? Quando isso é dado, por exemplo, tu quando fazes uma medicação, os sintomas passam, não é? No momento. Ok, sim. Mas depois voltam. Sim. Isso é por quê? Porque ele pode até diminuir o número de leucócitos na urina e outras propriedades que são aí próprias da infecção urinária que se encontram no exame de urina. Mas ele não mata a bactéria que causa aquela infecção. Sim. E uma coisa bem mais grave é que ele pode, de alguma forma, prejudicar-te ainda mais. Porque o que é que acontece com as bactérias? Quando você dá um antibiótico que não é daquela bactéria, ele além de não matar aquela bactéria, ele fortalece aquela bactéria. Por isso é que existem bactérias que depois de um tempo a medicação tem que ser muito pesada, a última mais pesada, né? Para poder eliminá-la de vez. Mas isso é um caso... Olha, já fizeste esse exame de uricultura? Não, só fiz urina ainda. Não, mas quantas vezes tu tiveste infecção urinária no último ano? A contar de julho do ano passado até hoje? Essa foi inúmeras vezes. Só neste momento já encontro-me com infecção urinária. Tens noção do número de leucócitos que veio 10 por campo, 20 por campo, 30 por campo? Não, infelizmente não. Ok. Isso é importante para saber o nível da infecção. Eu só sei que eu estava avançada devido aos sintomas que eu sinto. Não foi o doutor que te disse que está avançada? Foi sim. A última vez que eu fiz, ele disse-me que está avançada. Ok. Isso foi quando? Sim. Isso foi quando? Há 2 semanas. Mas as outras vezes que fizeste, tinhas infecção, estava avançada também? Segundo o doutor, sim. Combati com uns comprimidos, mas só que ela não passou. Foi piorando. Agora estás a fazer medicação de pica na veia? Não. Estás a fazer que tipo de medicação? Com comprimidos também? Eu só sei que eu tomei uma injeção e tomei alguns antibióticos. Ela reduziu a dor. Não como... A doutora disse tudo, entendi, desculpa, Eu tomei uma injeção. Após a injeção, tomei alguns antibióticos. Reduziu simplesmente a dor, não passou. Ok. Tem que fazer exame de uricultura para saber qual é a bactéria isolada que está na tua urina e outras coisas podem se encontrar na tua urina que se calhar os antibióticos não estão a ser suficientes e necessários para matá-los. Exame de uricultura... Lídia, não posso falar. Vou falar, podem me descontar no salário. Tem um laboratório ali na... Lídia está me acendendo os olhos. Ele te deixa. Muita gente não conhece, é um exame raro. Não posso falar. Pode. Posso? Pode, Lídia, por favor. Lídia, a moça está Lídia, eu estou doente, não faça isso comigo. Tem um laboratório na Gamec que fica aí na Vila da Gamec. Não vou falar só o nome, só estou a falar o endereço, Lídio. Manda só por mensagem, por favor. Vou mandar sim, vou mandar. Ok, muito obrigada. Tá bem. O Lídio é muito mauzinho. O Lídio disse, a moça vai ficar boa e tu vais ficar sem emprego. Lídio. Não acredito que falaste isso. Você tem que me ajudar a salvar as pessoas. Alô, boa noite. Muito boa noite, sim, doutor. Com quem tem o prazer de falar? Tenho o prazer de falar com o senhor Gabriel, que é a partir de Jardim de Rosas. A partir de? Jardim de Rosas. Ok, senhor Gabriel. Tudo bem com o senhor? Sim, doutor, desculpa, eu queria saber quais são as consequências quando uma mulher usa o Levegol para o planeamento, né? Uma vez que a regra às vezes atrasa ou às vezes não aparece.
Como é que o doutor pode nos explicar isso? Doutor, desculpa. Quando usa o quê? Comprimido de Levizole para fazer o planeamento, né? Aquela diário, para evitar que se engravida. Ok. Microgenol. Doutora, por enquanto essa questão que eu tenho que falar. Ok, tá bem. Depende muito da patologia que a senhora tem. Nem todas as mulheres que usam pílulas usam efetivamente para fazer planeamento. Nem toda pílula é para planeamento. Algumas é para recomposição hormonal, reestruturação hormonal, porque estão com uma regulação hormonal. Mas quando é para planeamento e é aquela diária, né? Ela tem que fazer trimestralmente algumas consultas para ver se não tem, né, causado danos, no caso no útero. Isso é através de uma ecografia transvaginal, né? E aquela intravaginal, para saber efetivamente como é que estão os órgãos. O doutor consegue saber, né, depois de uma pausa desses medicamentos, como é que vai a funcionalidade do organismo. Porque quando ela é tomada e depois de um bom tempo não retoma a produção normal da fertilidade, aí podemos ver que o medicamento causou-lhe efetivamente um problema. Mas caso não, tranquilo. Há mulheres que fazem planeamento com coisas mais agressivas até. Usam picas, umas usam chip mesmo, hormonal, não aquele de fibra, como dizem, ou ferro. E quando termina, por exemplo, se for de 12 anos, quando termina, no segundo mês, elas já estão férteis. Quando fazem a ecografia, já se vê óvulos mesmo ali muito férteis. Então isso depende muito de cada organismo e do tipo de medicamento em função do organismo, né? Exatamente, doutor. Assim, voltando na questão da infecção urinária, doutora, gostaria de saber, mas por que ultimamente tem que as mulheres são as pessoas mais, né, não é querer, digo assim, discriminar, que tem mais esse tipo de problema, né? Será que isso tem a ver com o andar à toa ou com o tipo de alimentação, sobretudo aqui que usamos aqui na cidade, nos sítios mais urbanizados? Ok, é muito pertinente essa pergunta. Não é bem assim. As mulheres geralmente são mais propensas a contrair doenças sexualmente transmissíveis e infecções urinárias, né? Por quê? Sim. Porque a mulher, para começar, tem um órgão genital mais receptor, né? Então, como ela tem essa anatomia genital, há muita facilidade dela contrair, porque ela absorve com mais facilidade em relação ao homem. E a infecção urinária na mulher é muito mais frequente porque a uretra dela é mais curta. Os homens têm a uretra mais comprida. Ou seja, basta entrar, a bactéria não precisa andar muito para chegar já nos órgãos, na bexiga e tudo mais. Então, por isso elas têm mais facilidade, são mais propensas. Igualmente com outras doenças como HIV, mais mulheres vão ter, porque uma mulher pode dormir com 4 homens e infectar 2 ou 1 apenas. Mas um homem que dorme com 4 mulheres pode infectar a 3 ou mesmo as 4. Por quê? Por causa da forma como os órgãos genitais são constituídos. A mulher é sempre mais receptora e os fluidos penetram diretamente quando há penetração com a mulher. Por causa da forma como é o canal. E a forma de transmissão dessas doenças é através de fluidos, né? Secreções. Então, a partir do momento da penetração, ela já absorve essas secreções, esses fluidos, para dentro do organismo dela. Diferente do homem, que precisa de outros fatores, né? Para poder absorver. Fico feliz, doutora, e desejo um bom trabalho. Obrigado, boa noite. Nada por isto. Então, não, me dói quando falam, será que é por andar muito? Não é. As mulheres não andam muito. Olá, doutora. Esse é o José. José tem 3 perguntas. Ele diz que está com 27 anos de idade e o pênis dele mede 16 centímetros de comprimento e 5 de largura. É grande ou pequeno? José, é a 3ª vez que ele faz essa pergunta. É normal, é médio. Alô, boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Boa noite, falo com o David. David, tudo bem consigo? Sim, estou muito bem. E a doutora? Eu estou ótima, graças a Deus. Ok.
Sim, a doutora, queria saber uma coisa. Eu, meses atrás, vivi com uma mulher, mas essa mulher, acontece que uma das vezes que nós fizemos sexo, ela não aceitava que nós continuamos a fazer sexo. Quer dizer, fizemos uma vez, o primeiro rondo, o segundo já não aceita mais. Ela disse, fica reclamando, não pode ser, não posso continuar por aí, não sei por aí. Então, não sei, a doutora pode me explicar se esse tipo de mulher, como é? Não, eu tenho que saber qual é o problema, efetivamente, que essa mulher tem, antes de explicar que tipo de mulher ela é. Porque eu não sei que tipo de instabilidade ela tem contigo no ato sexual. Só foi uma vez que te envolveram? Às vezes ela sente a dor. Das vezes que se envolveram, ela sentia dor. Ela diz que não, estou a sentir dor, então aí... Tem que ver também se tu, no caso, fizeste ela ficar lubrificada. Não se penetra uma mulher sem antes ela estar lubrificada. Tu sabes disso, né? Se tu não tocaste nela antes, tu não preparaste o corpo e a mente dela antes, é claro que vai lhe doer. Ela não está lubrificada. E quando o pênis entra, quando vai se alastrando as paredes sem lubrificação, dói. Ok. Dói todo o canal. Antes de você... Não pode chegar só na mulher, baixar a saia dela e penetrar. Tem que fazer preliminares, tem que beijar, tem que tocar, tem que acariciar, tem que chupar. Se não fizeres isto e estás só a penetrar, não tem como, não doer. Vai ter sim um dodóizinho. Mas mesmo na parte de chupar, a de chupar ele não aceita. Quer dizer, o corpo dele não aceita que fazendo esse carinho, do jeito que se trata uma mulher na cama, ela não aceita. Não, então ela tem algum problema. Tu tens que tentar descobrir qual é o problema dela, porque às vezes a falta de libertação sexual de algumas mulheres na cama é em função da educação, da cultura, da religião, do que ela ouviu por alto, da forma como ela encara o sexo. Então, quando estás a te envolver com uma mulher e tem essas características, tu tens que parar para conversar, tu tens que parar para entender porquê. Porquê que tu funcionas dessa forma? Porque quando eu estou tá nessa forma, assim, assim, assim. É extremamente necessário ter essa conversa. Para não parecer que você está a invadi-la. Para depois, quando terminarem, ela não dizer só queria sexo. Para depois ela não ter a imagem de violação ou agressão. O que é que acontece? Algumas mulheres, quando terminam a relação com alguns homens, a lembrança de sexo que têm com eles, devido ao que passava, essas dores, esses constrangimentos, é da agressão. Não é uma lembrança gostosa, não, é da agressão. É como se uma menina tivesse a lembrar de alguém que a violou. Então, por isso é necessário ter muito cuidado quando se vai ter contato sexual com uma mulher e ela apresenta essas características. Tu tens de parar para conversar com ela. Senão, não vão a lado nenhum, tá? Tá bem? Ok, doutor. Tá, tem que conversar com ela, tá? Era mesmo isso, para poder perguntar. Tens mais alguma questão? Ok. Boa continuação. Igualmente, para si. Alô, boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Boa noite, sim. Daqui fala Domingos. Domingos. Tudo bem, senhor Domingos? Tudo, quando é para? Eu estou ótima, graças a Deus. Ok. Doutor, eu só queria... Não é só eu queria, né? Eu quero saber de como é que variam o tamanho dos pênis. Ok. Vou falar por classificações, não é? Ok. Dos 5 aos 11 centímetros é pequeno. Dos 12 aos 17 centímetros é médio. Dos 18 aos 25 centímetros é grande. Dos 22 centímetros, a começar dos 22 centímetros para cima, é um monstro mesmo já. Já é um monstro. Outra questão. Como é que eu posso medir ele? Reto ou não? Ereto. O pênis tem que se medir ereto.
Ela a dormir não conta. Você vai incomodar uma pessoa que está a dormir. Um serzinho a dormir, não se faz isso. Tem razão. As pessoas trabalham quando estão acordadas, tá? Tá bem, obrigado. Nada por isto. José, o teu pênis está bom? O José manda sempre essa pergunta. Do tamanho do pênis. 16 centímetros é um tamanho médio, tá bom? Alô, boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Copião, mano. Olha, por favor, baixa só o volume do seu rádio. Já está baixo. Ok, muito obrigada. Então, Doutora, eu queria saber se é normal dormir no... Ou... tipo, a pessoa pode dormir no hotbox. não entendi. Por favor, repita só. Se a pessoa pode dormir no hotbox. Se a pessoa pode dormir de boxer. De boxa ou não mesmo. Ok, o melhor é num. É num, por causa da circulação sanguínea durante o período noturno. É bom. Ajuda a diminuir a proliferação de fungos, tanto para homens como mulheres. O ideal é dormir num mesmo, como vieste ao mundo. Ok. Tá. Segunda questão, doutora. Sim. Eu há dias transei com uma menina. E no dia seguinte ela ficou doente, não sei o que se passa, não sei. Não compreendi. Eu disse que há dias eu dormi com uma menina. E aí no dia seguinte a menina estava doente. Ela ficou doente. Ela já estava doente. A atividade física que ela fez só fez com que se manifestasse a doença. Ela precisava transpirar. Baixe o seu rádio, por favor. Baixe. Eu estou a ouvir o retorno. Não sei se é do rádio, ou do auricular, ou do viva voz. Estamos a ouvir com cortes. Ok, parou. Alô? Sim, consigo ouvi-la. Ok. Ela já estava doente. Existem algumas doenças que só quando você transpira ou faz alguma atividade é que elas se manifestam. Ela tinha o quê? Paludismo? Não é por tamanho do pênis. Não. Quanto é que mede o teu pênis? Pedimos que o ouvinte volte a ligar. Né? Perdemos-lo. Alô, boa noite. Boa noite, doutora. Sim. Daqui fala o jovem Oscar Alfredo. Sim, doutora? Sim, estou a ouvir, pode falar à vontade. Daqui fala o jovem Oscar Alfredo. Sim, concernente ao que está o debate. Olha, o debate está sendo bastante pertinente, mas a minha questão não se refere concernente ao tema de hoje. Nós não temos tema hoje. Quem disse que temos tema? Hoje é um programa de cartela aberta de perguntas e respostas. Não temos tema. Então tu não sabes que essa é a nossa parte favorita. Tá bem. Ok. Eu tenho uma pergunta. No que tange, é verídico manter um relacionamento à distância? Distância como? Quantos quilômetros? De uma província para outra. Tranquilo. Ok. Tranquilo, mas só que Sim. são relacionamentos que têm custos, né? Por causa da comunicação, né? Por causa do transporte. Algumas vezes implicam mais custos, mas é possível, tá? As pessoas geralmente... O relacionamento à distância tem uma coisa. A presença e o tato são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer relação. E quando estão distantes, são elementos que eles não têm. É necessário, assim, quando que as pessoas estejam próximas.
Só que algumas pessoas, mesmo distantes, têm muito boa conexão e conseguem lidar com isso na boa. Por quê? Porque elas têm objetivos. Essa distância pode ser características por um fator de ir trabalhar, estudar. Então, mediante isso, é um casal que, por exemplo, tem expectativa. É um casal que, por exemplo, já tem traços, já tem metas traçadas. Eles conseguem superar isto na boa. Mas também tem casais que estão próximos presencialmente, mas não estão emocionalmente. Não estão apaixonadamente próximos, tá? Mas é possível, tá? É possível, sim. Tá bem, doutor. Tá bom. Sim. Tá, bom trabalho. Muito obrigado pela compreensão e pelo esclarecimento. Nada por isto, tá? Sim. Bom, o José manda essa mensagem já há um tempo. O teu pênis está no tamanho normal, 16 centímetros está muito bom. Ele está a dizer para não ler mais. Boa noite. Sou opinião social. Sim, Domingos. Sim. Uma outra pergunta. Até na masturbação o homem tem que fazer 5 minutos. Para não ser considerado ejaculação precoce? Não entendi. Para não ser considerado ejaculação precoce? Sim. Não precisa. Porque o ritmo da masturbação é uma coisa muito psicológica. Ok. Tá? Vocês na masturbação podem masturbar-se em 2 minutos, fazer um ritmo muito acelerado, porque sabem que em 5 minutos tem que tomar banho para sair. Então, não é propriamente definido isso na masturbação, tá? Ok. Tá. Obrigado. Nada por isto. O teu pênis é normal. Ele perguntou se é pequeno ou grande. É normal e não vai voltar a crescer. Com 27 anos que tens é impossível. E ele depois pergunta: o sexo vaginal e anal, qual o mais prazeroso? Vou já te responder, né? Bom, ambos os gêneros, né? Tanto os homens como as mulheres, têm prazer e têm pontos erógenos nessas zonas. Mas o vaginal é mais prazeroso, tá? Principalmente para as mulheres, no caso, né? Penetração na vagina é mais saborosa para as mulheres. Por que algumas mulheres não gostam tanto de sexo anal? Porque nem todas conseguem sentir prazer no sexo anal e nem todas são preparadas para o sexo anal de forma adequada. Doutora, o que é massagem tântrica e para que serve? A massagem tântrica é uma massagem do fórum terapêutico que busca objetivos terapêuticos, né? Ela é feita por um profissional chamado terapeuta tântrico, que o objetivo dele é desconfigurar paradigmas, né? Quebrar paradigmas e conceitos que foram estruturados sobre a sexualidade, e ele limpa o teu corpo de todos os condicionamentos que ele tem a respeito dos estímulos que recebe. A massagem tântrica ela é dividida em 3 partes. A primeira que é sensitiva, onde se faz uma massagem sem óleo. E ela começa na ponta do pé até na ponta da cabeça. Essa primeira parte é para que o teu cérebro entenda que todo o teu corpo é orgástico. O orgasmo ele é movimentação dos líquidos orgânicos. Então, todo o corpo tem capacidade de sentir orgasmo. Ele é desassociado do sexo e pode também ser sentido no sexo com mais intensidade. Mas ela é uma coisa que é pelo corpo todo. Então, a massagem tântrica, ela te ajuda a descentralizar a canalização que você tem da energia sexual na região genital. Muitos homens só têm ejaculação precoce porque eles canalizam muito a energia sexual ali no pênis. Isso faz com que a pressão envolvida aí faz com que ele não distribua. Olha, façam só massagem tântrica, tá? Façam só massagem tântrica, por favor. Todos merecem, tanto homens como mulheres merecem fazer essa massagem.
ela vai aumentar a tua libido, vai mudar a tua percepção sobre sexo e automaticamente melhorar a tua performance, porque tu vais entender a importância do tato. Por que é que ela começa com a sensitivo? Que eu já disse aqui que o toque na pele, ela ativa uma glândula chamada timopoetina, que tem também, e a informação que ele leva não vai só para o sistema endócrino, que é aquele sistema que já falamos várias vezes aqui, de produção hormonal, onde se produzem as nossas hormonas. Ele também tem uma ligação com o sistema linfático, nosso sistema imunológico. Então, automaticamente, ele aumenta a imunidade do nosso organismo. Aumenta os nossos CD4, as nossas defesas, aumenta. Por isso é que o sexo é muito importante. Por isso é que dizem que quando se faz sexo tem de se priorizar o toque, o preliminar. Por causa desses fatores. Vou já acabar de falar sobre a massagem tântrica. Vou só saber quem está do outro lado. Boa noite, com quem tem o prazer de falar. Boa noite, eu falo. Não entende? Senhor Ventura. Senhor Ventura, tudo bem consigo? Está tudo, querido. Está também. Ah, que bom. Eu também estou boa, graças a Deus. Então, o que é que o senhor tem a nos dizer? Não percebo. O que é que o senhor tem a nos contar? Olha, infelizmente, sintonizei mesmo pouco. Eu não consigo lhe perceber, senhor. Sintonizei pouco. Uhum. Sim. Bem, já não sei o do tratar, porque infelizmente. Nós não temos tema hoje. É uma cartela aberta de perguntas e respostas, tá? Sim. Nós não temos temas hoje. Hoje não viemos aqui com um tema. Você é livre de perguntar o que você quiser ligado à sexualidade e eu respondo. Sim. Tá? Certo. Então, o que é que quer saber? Alô? Acho que ele está com vergonha. Manda uma mensagem, tá? Respirou aqui fundo, estava tenso. Ok, a massagem tântrica serve também para você ter o melhor conhecimento do teu corpo. Para as mulheres, ajuda a tratar disfunções sexuais como frigidez, né? Anorgasmia. Para os homens, ajuda muito na questão da ejaculação precoce. Muitos homens têm ejaculação precoce por causa psicológica, por não conseguir trabalhar a respiração. E na massagem tântrica, no Tantra, se trabalha muito isto. Nessa massagem, eles conseguem efetivamente melhorar muito o nível de respiração. É muito mágica essa massagem, tanto para homens quanto para mulheres. E tem a massagem tântrica para casais. Vocês não podem perder essa maravilha, por favor, tá? Não podem. Estamos na reta final e o Ilídio já me está a acender os olhos. Vamos só aqui ler mais algumas mensagens e nos despedirmos, né? Boa noite, Stop FM. O número para fazer chamadas da rúbrica Quero Sexo é o mesmo para SMS. E acabaste de mandar uma. É o mesmo, 944 770100. É o mesmo. Boa noite, meu nome é Armando. Doutora, tenho uma dúvida. Os mais velhos dizem que se o rapaz ser bático... Ele diz o que é bático? O que é bático? Ou pular mecha de fazer funs não vai fazer filho futuramente? Será que é possível? Primeiro é que eu não sei o que é bático. Ah, ok. Não, ele diz aqui, os mais velhos dizem que se um rapaz ser mbaco, ele quis dizer mbaco, né? Ou pular mecha. Mecha de fazer funs é o quê? Como é que se fala? Mocharico. É aquele pau que as senhoras usam para funs, né? Ok. Bom, é assim. Não é verdade, tá? Quando nós éramos mais novos, mentiam muito essas coisas. Não pode varrer a casa à noite porque vai atrair maus espíritos. Não, ele disse que depende da tua região, da tua cultura. Algumas dá mesmo certo. Ele disse que é uma questão psicológica. Bom, mas tu disseste, tem a ver com a mente ou não?
como diz aqui, não, isso não é verdade. Cientificamente isso não tem nenhuma relevância científica. Nenhuma relevância científica. Os fatores para não fazer filhos não dependem de pular o pau, de fazer o funs, não depende de outras coisas, como dizem, de mulher te bater, se passar embaixo não tem nada a ver. Isso são questões que cientificamente não são aprovadas, não são estudadas e não têm uma resposta, tá? Boa noite, doutora. Será que tem medicamento para aumentar o pênis? Não é saudável, não recomendo e não vou dizer qual é. Boa noite, sou a Carla. Tenho um problema. Não tenho um corpo desejável. Oh, mamãe, não comecem a mandar essas mensagens de não gosto. E na hora do sexo tenho vergonha de tirar a roupa, principalmente na clareza. E como posso satisfazer o meu namorado na cama? Também quero saber como fazer um sexo oral, né? Bom, é assim. Quanto à questão de mulheres que têm problemas com o corpo, o excitar o homem, a sensualidade, não tem a ver com o teu peso, não tem a ver com o teu tamanho. São coisas da natureza da mulher. Uma mulher sensual pode ser gorda, pode ser magra, pode ser baixinha. Mas se você for sensual, naturalmente, se você souber tocar no homem, ele vai ficar excitado. Entendeu? Independentemente do tamanho do teu corpo. Só que há algumas questões psicológicas. Há homens que acham que não podem ficar, metem na mente que não conseguem ficar excitados com mulheres muito gordas. Outros não conseguem ficar excitados com mulheres muito magras. Mas isso é uma questão muito psicológica, tá? Tá bom? Não tem nada a ver. E não podes te firmar a isto. Tens de te aceitar como és, tá? Só o fato de você nascer mulher, você é linda, tá bom? Aceita-te como és. Nós temos que nos aceitar e ver formas de melhorar, tá? Se olha no espelho com... Eu também não tenho um corpo desejável, não é, Lídio? A Lídio disse tenho. Lídio disse tenho. Lídio não fala isso. Boa noite, doutora. Tenho infecção urinária. Não, ela só disse tenho infecção e o doutor mandou fazer exame da HIV e tenho muito medo. Meus amores, por favor, vamos pular essa etapa. E Lídio, calma, sei que já acabamos, deixa só, essa é a última mensagem que eu vou responder. O resto vou responder amanhã, tá? O que foi? Ok. O Elídio disse que não são vocês que vão nos levar para casa, então temos que ir já embora. Tá bem, vou já terminar o programa, deixa eu só terminar de responder essa pergunta. Meu amor, é assim, isso é para todos vocês. Não sintam medo de fazer o exame da HIV. Existem algumas doenças que nós temos que são consideradas oportunistas pelo nosso estado serológico, que são consideradas doenças que, pelo nível da nossa imunidade, elas frequentemente nos atacam. Se você tem um problema e o médico te mandou fazer o exame de HIV, é porque há uma probabilidade de ser o HIV que, no caso, esteja a comprometer o teu estado imunológico e faça com que você tenha o aparecimento daquela doença. Agora, se você fazer o teste, você livra ele de poder prosseguir com um tratamento e não ter depois uma finalidade positiva, tá? Então é necessário, se o doutor pediu, faça o teste. Nós já não podemos estar em fase de ter preconceito com HIV. Nós tivemos o Stop SIDA. Eu lembro que era pequenininha quando passava o Stop SIDA. As campanhas da HIV que estão sempre a passar nas rádios, nas televisões. O 1 de dezembro, Dia Mundial do SIDA. Faz o teste da HIV, tá? Saiba o teu estado serológico. Essa coisa de não, se dá positivo, vou estragar minha vida. Ninguém estraga a vida dela por ser HIV positivo. Isso já é da
psique das pessoas. Isso é da mente das pessoas. Existem doenças bem mais perigosas, tá? Tu com HIV podes viver até 100, 200 anos se fizeres o tratamento correto. E nunca vais ter nenhuma doença oportunista se te comportares bem e se tiveres uma vida regrada, né? Existem pessoas que a essa hora estão na cama do hospital com os dias contados e não é HIV. Vocês não podem, nós já não podemos ter preconceito com HIV. Já não é permitido esse nível de preconceito com HIV. Isso é um vírus e nós seres humanos estamos sujeitos a contrair vírus e bactérias, tá? Independentemente do resultado, diga a Deus obrigado pela vida e faça o que for correto. Senão, se continuarem a indagar essa coisa do preconceito, de levarem a cabo essa coisa dos vizinhos que vão olhar para vocês e falar fulana tem sida, fulano tem sida. Primeiro é que sida não é HIV. É um nível avançado ou último estágio da doença. Da doença não, do vírus, né? Quando ele não é combatido. E não é só o SIDA que aparece para quem tem HIV e não faz tratamento. São milhares de doenças oportunistas que podem aparecer porque o teu sistema imunológico está baixo. Então, tu estás susceptível a contrair qualquer doença. Com muita facilidade contras muitas doenças, tá? Seja por bactérias, seja por vírus. Então, faz o exame. Quem tem medo de ir fazer o exame, vai comigo. Se o nosso exame dá positivo, vamos também juntos ir buscar medicamentos. Se dá negativo, vamos continuar a fazer 3 em 3 meses. Mas não podem ter medo de fazer teste de HIV. Tá? Não podem ter preconceito com HIV. Não podem meter na mente que uma pessoa que tem HIV é uma pessoa que acabou a vida, estragou a vida está no fim. Não podem fazer isto. Já não temos idade para isso, já não temos mais nível para pensar dessa forma. Tá? Existem algumas doenças que nós temos que são doenças que são meramente oportunistas do nosso estado imunológico, que muitas das vezes fica assim por causa do vírus da HIV. Mas não significa que você tenha o vírus. É só para tirar essa dúvida no doutor, para saber o que tratar, o que está por trás da manifestação daquela doença. Porque ela às vezes não consegue tratar só assim diretamente, porque não está a ver formas, porque que a bactéria ou a bactéria ou o vírus está naquele nível. Ajuda o doutor, faz o exame. Mas vão consciente que vocês são seres humanos e são sujeitos a contrair esse vírus. Tá? Agora, essa coisa de pensar que não, quem tem SIDA acabou a vida, não sei o quê. Muitos tiram a vida, muitos não querem mais viver. Uns não tomam os comprimidos até morrerem. Outros ficam a contaminar propositadamente as pessoas, porque acham que os outros também têm que viver da mesma forma que elas, com o mesmo estado serológico. Uns acham que têm que se vingar. Parem com isso. Sejam pessoas puras. Tá? Faz o teste, saiba o teu estado serológico. Se dá negativo, continue a proteger-se. Se dá negativo, continue a cuidar-se. Porque a HIV não é a única doença do mundo. Não é a mais perigosa do mundo. Não é o vírus mais perigoso do mundo. Existem vírus que tu apanhas hoje, a próxima semana já foste. Nem dás tempo das pessoas te despedirem, tá? Nós estamos a falar de uma doença que tem pessoas a viverem 30, 40, 50 anos com ela. Estamos a falar de um vírus que há pessoas que te dão relatos que apanharam em 99, 98, 97, sei lá, ainda nem era nascida. Mas dão esses relatos que apanharam naquela época e vivem até hoje. Tu conheces pessoas com câncer que sofres pela família. O fulano apanhou câncer em 2020, 2021 morreu. Eu já vi várias pessoas assim, que ficaram só 1 ano a viver com câncer e morreram porque era uma doença terminal. Então, deem valor à vossa vida. As pessoas nem sempre se protegem sexualmente e a relação sexual não é o único meio de transmissão sexual, de transmissão do HIV. Existem meninas que apanharam HIV ao fazer tratamentos numa clínica que o material não foi bem desinfectado. Existem pessoas que apanham HIV no salão, usaram ali
que já foi usada por uma outra pessoa. Existem N situações e N formas de se transmitir. A partir da lágrima, do vômito, secreções genitais, aquele líquido que fica nas articulações, vocês não veem, né? Há um líquido que fica entre as articulações, também é um líquido que transmite. É só saberem o que é que transmite e cuidarem-se. Façam exames com as pessoas que vão namorar convosco antes de terem vida sexual ativa. Mas não estraguem a vossa vida, não limitem-se de fazer esse exame, que é muito importante para algumas doenças, né? Saber o estado serológico para ser resolvida, tá? Não esqueçam disso e tirem já essa coisa da mente, esse preconceito, por favor. Não quero que os meus amores tenham isso com eles, tá? Beijinhos, até amanhã, né? Amanhã voltamos com a mesma disposição e o mesmo amor de fazer isto. Eu sou Luinísia Fernandes e comando essa rubrica, né, maravilhosa, Quero Sexo, dentro desse maravilhoso programa Sem Tabus, que só passa aqui onde? Na melhor rádio de Luanda, Stop FM 107.3 em FM. Bom, despeço-me mesmo com aquela dor no coração, com a olhada do Ilídio, mas temos que cumprir horários, né? Não esqueçam, para as marcações de terapias sexuais ou massagem tântrica ou massagem sensual, é só ligar para o 921 627 117. Repito, 921 627 117. Beijinhos, meus amores, e até amanhã, tá?